Paz do Senhor, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui para meditar um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, a segunda vinda de Cristo. O texto áureo que nós vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 24 e o versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando a gente fala da vinda de Jesus ou da segunda vinda, uma vez que já teve a primeira, ele veio aqui para cumprir o plano salvador e remidor da humanidade, a gente precisa entender rapidamente, num breve comentário, como é que é esse plano. Então a gente vê Adão e Eva pecando lá no Jardim do Éden, mas João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus pensar em criar o universo, o planeta Terra, a humanidade, pela sua onisciência, ele já tinha visto Adão pecando e já tinha preparado Jesus, seu próprio filho, ou uma das pessoas da Trindade, para vir e nos remir desse pecado. Então, quando Adão e Eva pecam, lá no jardim é feita a promessa em que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E entre todos os homens que existiam na terra, Deus escolheu um homem. O nome dele foi Abraão. Você não vai ver Abraão fazendo nada para merecer ser escolhido. Na verdade, é Deus quem escolhe, independente do que a gente faça. Isso não mudou. Até os dias de hoje, Deus escolheu cada um de nós que aqui estamos, não porque fizemos alguma coisa para merecermos sermos escolhidos, mas porque Ele desejou. Então, essa é a graça e a misericórdia. Ele abre a salvação a todos. E quando Ele escolhe Abraão, Ele decide que da linhagem de Abraão nasceria o Messias, que libertaria a humanidade. E Ele faz algumas promessas para Abraão. E uma delas é que a descendência dele seria como as estrelas do céu e seria como a areia da terra. Deus está falando ali de dois povos. Deus está falando de uma geração terrena, carnal, física, que dali vem o que nós conhecemos hoje como os judeus, porque eles são filhos de Judá, que descendem de Jacó, que está ligado também a Isaac e a Abraão. E ele fala de uma outra geração, que são as estrelas do céu. Que geração é essa? É a igreja, são aqueles que seriam enxertados, né? Então, quando Jesus vem, ele vem para os judeus, para se cumprir a profecia, porque em outras profecias futuras vai ser dito que da casa de Davi nasceria um que iria reger, né, no trono de Davi e seria rei eterno. Então, Jesus é descendente de Davi e ele vem para os judeus como o Messias. Só que quando Jesus vem, os Messias não estavam esperando aquele que fizesse a remissão do pecado, aquele que fizesse a remissão da carne, mas eles estavam esperando alguém que fizesse a remissão sob o poder do Império Romano, ou seja, eles esperavam o segundo Davi. Davi libertou os judeus, ou os hebreus na época, do poder dos filisteus e constituiu a nação de Israel. Então eles imaginavam que Jesus viria exatamente da mesma maneira, como filho de Davi, como rei soberano, estabelecendo a sua dinastia, o seu reinado, expulsando os romanos e colocando os judeus novamente como supremacia naquela região. Eles não conseguiram perceber que a profecia não se falava apenas, ou não retratava apenas a vinda para a libertação física, mas uma libertação muito maior, que era a libertação do pecado. Então, como eles rejeitaram a pregação, a Bíblia nos diz que nós, os gentios, filhos dessa mesma promessa lá de Abraão, fomos enxertados. Então nós, como na videira, você coloca uma planta, o galho no tronco da árvore e dali nasce uma outra árvore. Então nós fomos enxertados. Então nós somos essa descendência que Deus fala para Abraão, que seriam as estrelas do céu. Então, uma vez que Jesus vem, morre na cruz, é ressuscitado por Ele mesmo, Ele ressurge ao terceiro dia, aparece aos discípulos durante 40 dias, é assunto ao céu, é recebido com toda a honra, glória e poder, tem seu corpo glorificado, Ele faz uma promessa de que Ele voltaria para buscar a sua igreja ou a sua noiva e também para estabelecer o seu reino físico e concreto aqui na terra, porque essa promessa foi feita de que o descendente de Davi, ele reinaria na terra. Então você tem duas promessas, uma feita a Abraão e a seus descendentes, que o Messias seria rei na terra e eles reinariam com ele, e uma outra promessa que fala da remissão da humanidade e a salvação de todos. Então, quando nós olhamos para a vinda de Cristo, nós temos que entender dessas duas maneiras. Lá em Mateus 3:11, João falando a respeito da vinda de Jesus, ele fala só: eu vos batizo com água, mas após mim vai vir um, que esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo.
Então, quando Jesus vem, na sua primeira vinda, que ele cumpre o seu ministério, antes dele ir ao céu, você vai ver Jesus batizando os discípulos com o seu Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo sobre eles, depois o Espírito Santo vem sobre a igreja e ele consolida ali um povo. Então, a primeira parte da profecia se cumpriu, ele vem com Espírito Santo. A segunda parte é quando ele vem com fogo, ele vem com juízo. Então, falando da vinda de Cristo, para a gente entender de uma forma mais simples, nós temos, por referências bíblicas, a comparação da segunda vinda de Cristo com a colheita de Israel. Nós vemos a parábola do joio e do trigo, e aonde o inimigo vem durante a noite e coloca o joio no campo, e quando os homens percebem, eles falam, Senhor, vamos arrancar o joio. Ele fala, não, vamos esperar crescerem o joio e o trigo, e lá na colheita, os anjos ou os servos vão separar o joio do trigo. A colheita judaica ela é feita em duas etapas. Primeiro você colhe o trigo que está maduro, você colhe o trigo que está branco. Depois que acabou essa primeira colheita, fica ainda no campo aquilo que se chama de rabisco, ou aquele trigo que ainda não amadureceu. Esse não é colhido, porque seria um desperdício. Ele fica no campo para que em um segundo momento, depois que esse trigo amadureceu, ele é colhido. Então, quando nós falamos de Jesus voltando para cumprir a sua promessa, ele vai vir em duas partes. Primeiro, ele vem para a igreja, ele vai tirar a igreja da terra e vai levar para o céu. E alguns desses subsídios que nós vamos passar para vocês hoje. E depois ele vem na sua segunda ira, na sua segunda vinda, aí sim, para estabelecer o juízo de Deus sobre a terra e sobre a humanidade. Então, quando nós falamos de profecia sobre a vinda de Jesus, nós costumamos olhar para Apocalipse. Um outro livro que é indispensável você estudar é o livro de Daniel. No livro de Daniel, as promessas são feitas em relação ao povo judeu, em relação àqueles que eram descendentes sanguíneos de Abraão. No livro de Apocalipse, você vai ver, o livro ele é escrito para as igrejas, então tem lá a carta às 7 igrejas, ou seja, Apocalipse para a igreja, os gentios, Daniel para os judeus, para que se cumprisse assim as duas gerações, as estrelas do céu e a areia do mar. Então, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vamos ver que existe um tempo estabelecido para que o Messias possa vir e reinar e estabelecer o seu reino físico juntamente com os judeus. Existe um paralelo no final da profecia de Daniel, onde o relógio de Deus para. E esse relógio ele fica parado até que Jesus venha para a terra, até que ele cumpra a sua missão e até que ele volte de novo para resgatar a igreja. Quando a igreja é levada ao céu, esse último minuto, aquela última semana de Daniel, a gente vai chamar de grande tribulação, essa semana vai ter que se cumprir para que os judeus possam também fazer parte desse reino messiânico. Então nós temos a vinda de Jesus para a igreja e a vinda de Jesus para os judeus. Por isso ela é dividida em duas partes. Existem várias teorias sobre a vinda de Cristo. Alguns dizem que a igreja não será arrebatada, ela passará pela grande tribulação. Outras dizem que a igreja será arrebatada antes, é nessa que nós cremos. Outras dizem que a igreja passará pela grande tribulação e somente no final é que haverá o juízo. Então, nós vamos falar com base naquilo que nós cremos, em alguns textos bíblicos que nos dão esses subsídios. Porém, quando nós falamos de futuro, nós ainda estamos falando de teoria. Nós não temos como provar, afirmar 100% sobre isso. O mais importante é você dar um entendimento para as pessoas, para que elas tenham a sua vida hoje baseada na verdade, tendo amor a Deus e vivendo uma vida de santidade. Ninguém pode viver uma vida com medo do que vai acontecer no futuro, simplesmente com medo de que não seja arrebatado ou de que não vá para o céu. Se a pessoa viver dessa maneira, quando a vinda de Cristo vier, independente de qual momento, pode ter certeza, ela não será salva. Porque Deus não vai levar para morar com ele alguém que foi com medo. Lembra da parábola dos talentos? Né? Alguns negociaram os talentos e o outro, o último, fez o quê? Que recebeu um talento. Ele escondeu. E aí quando ele veio, ele disse, olha, eu escondi porque eu tive medo. Então está aqui o seu talento. Ele falou, não, você devia ter posto no banco, pelo menos eu receberia os juros. Então tudo que você tem vai ser tirado e você vai ser lançado nas trevas exteriores. Então nós não podemos viver uma vida na terra com medo de não irmos para o céu. Nós temos que viver uma vida em adoração a Deus. E aí o céu vem até nós na terra e naturalmente, não importa de qual forma, nós encontraremos com Cristo na eternidade, certo?
Então, entendendo um pouco melhor a respeito da vinda. Quando você olha para o livro de Gênesis, nós temos uma história muito importante para esse entendimento, que é a história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu não vou entrar nos detalhes, mas de uma forma muito simples, quando aqueles dois anjos chegam na casa de Ló e aquela casa é cercada e os anjos saem para fora e eles trazem a cegueira sobre toda a cidade, os anjos dizem algo muito interessante para Ló. Eles falam assim: Ló, enquanto você não sair da cidade, nós não poderemos destruí-la. Pegue você, sua esposa, suas filhas e vá embora. Não olhe para trás. A mulher de Ló, por ter nascido em Sodoma, por viver ali, seu coração estava ali, o que ela fez em determinado momento? Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal e ali ficou. Então tem pessoas que estão na igreja, mas seu coração ainda está na terra, ainda estão nos valores da terra, elas ainda estão olhando para trás. Então nós temos que estar olhando para Cristo, olhando para frente, aguardando a sua vinda ou até mesmo a nossa ida até Ele através da morte. Nós sempre aguardamos a vinda de Cristo, mas nós não podemos esquecer que a morte é a única certeza que nós temos nessa vida. Então, quando os anjos aparecem para Ló, eles dizem: enquanto vocês não saírem de Sodoma e Gomorra, a cidade não pode ser destruída. Só quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, desce fogo do céu e consome toda a cidade. Fazendo um paralelo, Ló representa a igreja, representa a noiva. Paulo mesmo fala que enquanto aquele que impede a manifestação, a vinda de Cristo não for tirada, essa vinda não irá se manifestar. Quem é que impede hoje a manifestação do anticristo? Quem é que impede hoje a ira? A presença da igreja, esse povo que está aqui. Nós somos a noiva. Não faz sentido Cristo ter morrido pela igreja, Cristo ter pagado os nossos pecados com sangue, Cristo ter feito uma obra remissora e nós precisarmos passar então pela grande tribulação. Para quê? Anulando o sacrifício de Jesus. Então nós vamos, através da nossa morte, através do nosso sangue, aí sim fazermos algo para merecer a salvação. Dessa forma você anula aquilo que Jesus fez na cruz, que foi a sua obra remidora. Então, quando a Bíblia nos conta que só depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, a cidade foi destruída, ela está nos mostrando que da mesma forma, quando a igreja, que é a noiva, for tirada, a ira de Deus vai se manifestar durante a grande tribulação. Então, quando nós entendemos os passos que vão se seguir, eu vou falar rapidamente, depois nós vamos detalhar um pouco sobre eles, então nós vamos ver primeiro a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Então nós vamos ser tirados da terra para estar com Cristo ali, nas bodas do Cordeiro. Depois nós vamos ter a grande tribulação. Durante a grande tribulação, nós vamos ver o fogo de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, lá de Mateus 3:11, se manifestar sobre a terra. Então toda a humanidade vai ser julgada naquele momento, inclusive os judeus que rejeitaram a Cristo. Da nação judaica vai sobreviver apenas o remanescente, que serão 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, para que ao final esses 144 mil entrem no milênio com Cristo e aí sim eles vão repovoar a terra juntamente com aqueles que tiverem morrido na grande tribulação, aqueles serão ressuscitados para entrar no milênio. Mas falando só sobre a nação de Israel, é a partir desses 144 mil judeus que a profecia do reinado de Cristo no trono de Davi se cumpre no milênio, para que esses judeus sejam manifestados a eles essa promessa. Então nós vamos ter ali, no final, os 144 mil judeus e o restante do planeta praticamente será totalmente destruído, inclusive os judeus. Depois nós temos o estabelecimento do milênio, serão 1000 anos onde Cristo vai reinar na terra, juntamente com esses 144 mil judeus que serão espalhados pela terra e eles serão sacerdotes que ensinarão os seres humanos a adorarem a Cristo. E quem é, pastor, que vai estar com eles lá na grande tribulação? Lembra que eu falei da segunda parte da colheita, o rabisco? Então, quando Cristo vier buscar a igreja, aquele que conheceu a Cristo, mas não tem ainda a sua vida madura espiritualmente, esse não será arrebatado. Ou seja, ele está na igreja, mas não faz parte da igreja. Então, a igreja sobe e ele fica. São essas pessoas que terão que escolher, aí sim, aceitar o sinal da besta, que será marcado na testa ou na mão direita, e aí vão fazer parte do reino do anticristo, ou não aceitar esse sinal, e aí serem mortos. E aí sim, essas pessoas, pelo derramamento do seu sangue, uma vez que elas negaram a obra remidora de Cristo,
terão direito à salvação. Elas ficam mortas durante a grande tribulação, no final da grande tribulação elas serão ressuscitadas para entrar no milênio e ainda assim na terra, juntamente com esses 144 mil judeus, reinarem com Cristo. E no final do milênio nós vamos ter a eternidade. Eu não vou mais entrar aqui no mérito do milênio, enfim, do julgamento, da Satanás sendo preso, sendo solto, anticristo, porque o foco da lição não é esse. O foco é apenas a vinda de Cristo. Então, vamos detalhar um pouco essa segunda vinda. Então, a palavra vinda no grego quer dizer parousia, que se pronuncia parousia. Significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Então, Cristo, ele volta agora como rei. E ele vem, lembra da parábola das 10 virgens? Ele vem como um ladrão, sem avisar a hora. Por isso o texto que nós lemos diz que a sua vinda será como um relâmpago, que ele se mostra no ocidente, no oriente e some lá no ocidente. Então, rapidamente, como Paulo diz, no abrir e fechar de olhos ou na velocidade mais rápida da época, no átomo, na fração de um segundo, ele vem e nós não o veremos fisicamente, ele estará nas nuvens, aguardando a noiva e com um alarido e som de trombeta e voz de arcanjo, aqueles que forem a noiva serão levados para o encontro com ele nos ares e aí sim nós entraremos para as bodas do Cordeiro, fazendo alusão à parábola das 10 virgens, aonde o noivo vem, em um determinado momento 5 virgens não tinham azeite, elas não entram na festa. E as 5 que tinham azeite, elas entram na festa. Então, durante os 7 anos em que será estabelecida a grande tribulação na terra, nós que somos a igreja, teremos nos encontrado com Cristo nos ares, teremos ido com ele para Nova Jerusalém e ali haverá a boda do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento. Então, existe o casamento nos ares, corpo glorificado. Nós vamos ter agora condições de entrar na eternidade. Vamos para a Cidade Santa. Festa de casamento. A festa vai durar 7 anos. Na antiguidade, essa festa durava 7 dias. No final daquela festa no céu, Cristo volta agora com a sua esposa, não mais noiva. Então nós voltamos para reinar juntamente com ele no milênio. E aí sim, ele vai ser visto por todo olho verá. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. E aí a humanidade e esses 144 mil judeus que estarão ali clamando por misericórdia vão vê-lo e reconhecê-lo como Messias. Então, a primeira vinda, e ele faz essa promessa lá em João 14:3, que ele fala, ó, eu vou preparar lugar e virei outra vez para estar com vocês. Né? Então, Atos 1:11, os anjos dizem, olha, aquele que foi recebido no céu há de vir para buscar vocês também. Então, existe essa promessa. Ele vem para nos buscar. Nós somos a noiva, então ela vai ser tirada, assim como Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. Então, a palavra efineia quer dizer manifestação, aparição. Ela só aparece 6 vezes no Novo Testamento, né? Com uso exclusivo de Paulo. E todos eles dizem respeito à vinda de Jesus desde a sua encarnação como verbo. Então, Paulo vai falar a respeito da vinda. E Paulo está falando para quem, gente? Paulo fala para a igreja. Paulo fala para os gentios. Você não vai ver Paulo pregando aos judeus de uma forma específica como nação. Ele vai pregar para a igreja, independente de ter judeu ou gentio na igreja. Então, a promessa é para a igreja, a noiva. Então, nós vamos ter ali a revelação, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 1:7, ou, como diz outra versão, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa vinda, ela será nos ares, nós nos encontraremos com ele nos ares. Quem nos levará até lá? O arcanjo Miguel. Então, ele nos levará até lá com voz de arcanjo, não arcanjos. A Bíblia não fala no plural arcanjos, só existe um arcanjo que é Miguel. Ele nos levará até Cristo, ali nos ares será feito esse casamento e nós vamos entrar com ele para a boda do Cordeiro, onde ficaremos durante 7 anos lá na Cidade Santa. Então nós temos o arrebatamento da igreja, que aparece ali em Lucas 17, 34 a 36, onde a Bíblia fala, e eu vou ler com você aqui rapidamente, Lucas 17,
34 e 36, ele diz assim: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado, duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, em todo o globo terrestre, a vinda de Cristo será imediata. Então vai ter gente dormindo, ou seja, no Brasil pode ser de noite, mas vai ter gente moendo, no Japão vai ser de dia. Ou seja, em qualquer lugar da terra, onde a igreja estiver, em qualquer ação, ou dormindo, ou trabalhando, enfim, quando a vinda vier, quando ele se manifestar nas nuvens, com voz de arcanjo, imediatamente nós seremos arrebatados ou arrancados com força e seremos levados para nos encontrar com ele nas nuvens. E a Bíblia diz que ao som de trombeta, aqueles que estavam mortos naquele momento do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro e terão seu corpo glorificado. Então não importa quantas pessoas você conheceu que morreram em Cristo, naquele dia todos serão ressuscitados e entrarão com ele e se encontrarão com ele nas nuvens. Mais um sinal de que isso é verdade. Quando Cristo ressuscita, a Bíblia diz que muitos santos ressuscitaram com ele e foram vistos em Jerusalém. Então ele dá um sinal na ressurreição dele, depois do terceiro dia, muitos que estavam mortos ressuscitaram também e foram vistos em Jerusalém por aqueles que estavam naquela época, dizendo que quando ele voltasse novamente, aqueles que estariam mortos ressuscitariam. E Paulo nos conforta, dizendo que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, nós vamos ser libertos do caos que vai iniciar. Porque imagina, numa fração de segundo, milhões, talvez bilhões de pessoas desaparecerão do planeta Terra. Então, nós vamos ter um caos político, econômico, financeiro. Imagina um piloto de avião com um avião carregado com 170 passageiros pousando e ele desaparece. Esse avião vai cair. Imagina numa estrada, numa serra. Então imagina presidentes de grandes corporações, diretores, enfim, médicos, pessoas desaparecendo em todo o globo terrestre. Então o mundo vai entrar em caos, em desespero. E é nessa hora que o anticristo aparece como um Messias Salvador para estabelecer o seu reino e a humanidade vai aceitá-lo como Salvador. E é muito interessante, só um parênteses, hoje continuamente você vai ouvir em todo o tempo, na televisão, no cinema, sobre o aparecimento de extraterrestre. É uma justificativa, imagino eu, criada pelo diabo para poder justificar o desaparecimento da igreja. Olha, tem uma ameaça extraterrestre vindo para a Terra, alguns foram levados e nós temos que nos preparar porque se eles voltarem nós não temos como nos defender. E quem vai assumir esse papel é o próprio anticristo. Existe um filme que saiu no cinema, você pode procurar, A Quinta Onda. Ela mostra isso de uma forma muito clara, esse sequenciamento. Então não é por um acaso que Satanás tem inspirado pessoas a colocarem isso no cinema. Se chama inconsciente coletivo. Você deixa isso marcado na mente das pessoas. No futuro fica mais fácil delas assumirem aquela ideia como uma verdade. Então tudo está sendo preparado para justificar ao mundo o arrebatamento da igreja, para que o mundo possa aceitar o anticristo como aquele super-homem ou Messias remidor que vai libertá-los. E todos vão se juntar e se unir a ele. Mas nós seremos arrebatados e seremos livres da ira futura. No livro de Apocalipse nós vemos as taças de Deus, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, e quando Deus vem com fogo, quando ele vem com juízo, aí não existe misericórdia. Então, depois disso, nós temos a grande tribulação, que são esses 7 anos, e aonde nós acreditamos que a igreja não passará por ela. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira é essa? A ira de Deus sobre a humanidade, o juízo de Deus. Então Deus já está falando da morte e ascensão de Jesus há pelo menos 2000 anos, tendo misericórdia da terra e não exercendo o seu juízo. Eu não sei quando será a segunda vinda, mas quando ela se manifestar, nós vamos ter a ira de Deus se manifestando de uma forma que não haverá misericórdia. Então, é bom que nós estejamos salvos, crentes, lavados e remidos, preparados para o dia da nossa morte. E se, antes disso, ele se manifestar, nós iremos para a eternidade com ele, porque nós podemos morrer a qualquer momento, não se esqueça disso. Então, depois da grande tribulação, nós vamos ter a vinda dele em glória, aonde ele se manifestará para se cumprir a profecia
Diz assim: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Lucas 32 e 33. Então, dessa forma, o seu reino se estabelece, conforme Isaías 2 e 4 também, e Apocalipse 20, versículo 2 e 3. Então, na segunda vinda, a igreja vem junto, a cidade santa aparece, lá no final, aonde Jerusalém estava cercada pelo anticristo, eles estão para destruir Jerusalém, eles estão para matar os 144 mil judeus, e eles clamam por misericórdia. Cristo vem na nuvem com a igreja, e ele estabelece, então, aqui sim, o seu reino milenar. Satanás é lançado, Satanás é preso, é lançado no abismo, o falso profeta e o anticristo já são lançados no lago de fogo e enxofre, aqueles que estavam tentando destruir os judeus são todos mortos, exterminados, e ali ele estabelece o milênio e nós reinaremos com Cristo também nesses 1000 anos. Então, depois do milênio, nós vamos ter o último julgamento da humanidade. Antes disso, quando nós chegarmos no céu, a Bíblia fala de um julgamento, que seria o tribunal de Cristo, o tribunal das bodas do Cordeiro, aonde nós vamos receber o nosso galardão. Está lá em 2 Coríntios 5, versículo 10. Depois você leia e você vai ver que esse texto está falando em respeito à igreja. Então nós seremos salvos, independente das nossas obras. Porém, lá no céu, as nossas obras serão galardoadas ou premiadas por Cristo. Mas isso não independe da nossa salvação. Não é condição para que você seja salvo. Se você faz parte da igreja, você será arrebatado. Chegando lá no céu, haverá o tribunal de Cristo, onde a igreja receberá galardão, receberá um prêmio, de acordo com aquilo que nós fizemos em favor do reino. E estaremos todos na eternidade. Depois que acabou a boda do Cordeiro, a segunda vinda de Cristo em glória para toda a humanidade, e se manifesta e estabelece então assim o reino milenar. Então, de uma forma rápida e sucinta, esse é o subsídio que eu quis deixar com vocês hoje, nesse dia, para que você possa assistir esse vídeo, meditar na palavra de Deus, ler aquilo que a revista te estabelece e tendo aqui alguns pontos de referência para você nortear o seu pensamento. Lembre, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de teoria, precisamos ter humildade. Se você for buscar as outras teorias que falam sobre a vinda de Cristo, você vai ver vários textos bíblicos que, segundo a interpretação daqueles teólogos, justificam esse pensamento. Eu estou dizendo para você aquilo em que nós acreditamos, aquilo em que nós cremos, independente se a vinda será antes, no meio ou depois. O mais importante é você estar preparado para viver a eternidade com Cristo. Então, eu espero que tenha ajudado você. O meu nome é Abimael Vieira, eu estou aqui como professor, sou também pastor, mas hoje como professor para ter tentado, pelo menos, ajudar a esclarecer um pouco, ou talvez até confundindo mais a tua cabeça, mas a ideia é trazer um pouco mais de ferramenta para você preparar a melhor aula, porque Deus é glorificado quando você se empenha para fazer o melhor para Ele. Então, que nós possamos esperar a segunda vinda de Cristo como noiva, para estarmos com Ele lá na eternidade e no futuro poder também reinar com Ele para sempre. Tá bom? Agradeço a oportunidade, Deus te abençoe.